Olá, está no ar o Espírito Santo Rural, o programa que pretende mostrar a você todas as delícias e as belezas produzidas pelo Rural Capixaba. Nesse programa de estreia, você confere uma reportagem que apresenta um pouquinho do enorme potencial da agropecuária do Espírito Santo. Tem ainda uma entrevista especial com o secretário estadual de Agricultura, Enio Bergoli. Para o Espírito Santo, a agricultura e seus negócios associados, como a agroindústria, a logística, a distribuição, ela é mais importante para o Espírito Santo do que é proporcionalmente para o Brasil. E mais, o quadro Que Tal um Cafezinho, com informações sobre toda a cadeia produtiva do principal produto agrícola do Espírito Santo. No ES Rural de hoje, vamos mostrar ainda como as caixas plásticas facilitam a vida do produtor rural na hora de transportar frutas, legumes e verduras. E tem também um bate-papo com Dona Lucília, de Marechal Floriano, na região serrana do Espírito Santo. O ES Rural está no ar. Olá, tudo bem? A gente estreia o ES Rural mostrando o Espírito Santo, pequeno no tamanho, gigante nas potencialidades. O estado possui uma enorme diversidade quando o assunto é a produção agropecuária. E um pouquinho desse potencial é apresentado na reportagem que você vai ver agora. Não existe um estado no Brasil que seja mais rural do que o Espírito Santo. A produção agrícola é uma das principais atividades econômicas e responde por cerca de 30% do Produto Interno Bruto, o PIB, do estado. Quem nasce no Espírito Santo é chamado de capixaba, que na língua tupi significa roça. O capixaba traz a agropecuária no nome e tem orgulho disso. A agropecuária está presente em 80% dos municípios capixabas. Ocupa 40% da população economicamente ativa e envolve mais de 67 mil famílias. Mas a agricultura não faz parte apenas de quem mora no campo. Ela está presente no dia a dia de todos os capixabas. Eu sou apaixonada por feira. Eu mesmo que às vezes não vá comprar muita coisa, feira e supermercado, eu tenho paixão pelas feiras. Eu fico lá, eu rodo, eu compro, eu levo, eu faço banquetes para mim comer. Fui nascido e criado em cima da agricultura. E isso me deixa muito à vontade porque tudo na agricultura eu conheço, né? Muito pouca coisa eu não conheço a agricultura. O café é o principal produto agrícola cultivado no Espírito Santo, mas não é o único. O estado tem ainda a pecuária de leite, 14 polos de fruticultura, piscicultura, tanta coisa numa área de apenas 46.184 quilômetros quadrados. O Espírito Santo é um estado de pequenas dimensões territoriais, mas é enorme na diversidade. Aqui cabe o Brasil inteiro. O estado do Espírito Santo, por apresentar uma grande diversidade de clima e de solo, ele tem condição para abrigar diversos tipos de cultivo. Na região serrana, a região mais alta, fria, ele tem condição de desenvolver as culturas de clima mais frio, como café arábica, frutas de clima temperado. Na região mais baixa, a região mais quente, você pode estar cultivando o café conilon, que é uma grande expressão do estado do Espírito Santo, associada a toda a fruticultura tropical, abacaxi, banana, maracujá, e isso coloca o estado do Espírito Santo como uma grande potencialidade na agropecuária nacional e capixaba. O INCAPé é uma das maiores e melhores instituições de ciência, tecnologia e assistência técnica rural no país. O trabalho da associação da pesquisa com assistência técnica na mesma instituição potencializa a velocidade de transferência das tecnologias geradas pela pesquisa. E isso vem sendo colocado em prática com os agricultores familiares, que é o nosso público-alvo, fazendo do estado do Espírito Santo essa grande potencialidade, ou seja, destacando os produtos tipicamente da agropecuária capixaba. Bacana, não é? E olha que coisa boa, as exportações do agronegócio capixaba cresceram mais de 50% em janeiro. Acompanhe os números. O Espírito Santo abriu o ano com uma receita cambial de mais de 151 milhões de dólares em produtos exportados. Isso equivale a mais de 231 mil toneladas comercializadas para outros países.
Em relação ao ano passado, o estado registrou um acréscimo de 50,7% no valor exportado e de 84,2% no volume de produtos vendidos para o exterior. A celulose foi a grande responsável por esse aumento nas exportações, tanto na geração de recursos quanto no volume comercializado. O Espírito Santo vendeu 111 milhões de dólares em celulose, 83% a mais do que no ano passado. O volume de celulose exportado também cresceu, passou de 110,4 mil toneladas para 213,2 mil toneladas. O café também ajudou a puxar as exportações do agronegócio capixaba para cima. O volume exportado foi cerca de 50% maior do que no ano passado. Mas com os preços mais baixos do café, as divisas geradas foram praticamente equivalentes, em torno de 26,9 milhões de dólares. Isso reflete diretamente na renda do cafeicultor capixaba. Outro produto que se destacou nas exportações foi a pimenta do reino. Com a alta de 125%, o condimento registrou o maior crescimento nas exportações do agronegócio capixaba. A comercialização de pimenta do reino para outros países gerou mais de 4 milhões de dólares em divisas para o estado esse ano, contra 2 milhões no ano passado. Outros produtos que também tiveram aumento nas exportações do agronegócio capixaba são chocolate e outros preparados com cacau, carne bovina e mamão papaya. Bem, de fato, o Espírito Santo está avançando bastante quando o assunto é a produção rural. Acompanhe os números do Valor Bruto da Produção Agropecuária Capixaba, o VBPA. O valor bruto da produção agropecuária capixaba é de 6,4 milhões de reais, um crescimento de 29,1% em relação ao ano de 2010, quando a receita em reais foi de 4,95 milhões. Esse valor é calculado com base nas vendas feitas pelos agropecuaristas e pescadores capixabas. No geral, as atividades que mais cresceram foram a cafeicultura, a pecuária bovina e o cultivo de hortaliças. Só para entender melhor, os dados do valor bruto da produção agropecuária capixaba estão no conceito de agropecuária, dentro da porteira, e não de agronegócio, que envolve agentes que estão fora da propriedade rural. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, você assiste a seguir a uma entrevista especial com o secretário estadual de Agricultura, Enio Bergoli. Ele traçou um panorama sobre a agropecuária capixaba. O Espírito Santo tem apenas 0,5% da área geográfica do país, mas apesar de ser muito pequeno, nós temos aqui praticamente todos os climas do Brasil. O ES Rural está de volta e a repórter Carla Einsfeld conversou com Enio Bergoli, secretário de Agricultura do Espírito Santo. Ele traçou um panorama sobre essa importante atividade econômica. Acompanhe. A agropecuária no Espírito Santo é bastante diversificada e ao nosso lado está o secretário de Estado da Agricultura, que vai contar um pouquinho mais sobre isso. Secretário, qual a importância da agricultura para o Espírito Santo? Para o Espírito Santo, a agricultura e seus negócios associados, como a agroindústria, a logística, a distribuição, ela é mais importante para o Espírito Santo do que é proporcionalmente para o Brasil. Enquanto no Brasil o agronegócio responde por 20% a 22% do PIB nacional, aqui, né, o agronegócio responde por cerca de 30% do PIB do estado. Tamanha dinâmica, né, de cadeias produtivas com produtos processados ou não. O Espírito Santo tem apenas 0,5% da área geográfica do país, mas apesar de ser muito pequeno, nós temos aqui praticamente todos os climas do Brasil. Temos regiões frias, regiões quentes, regiões secas, regiões chuvosas, temos topografia, né, mais plana, topografia mais acidentada, e com isso nós temos aqui uma fruticultura, por exemplo, muito diversificada, com frutas de clima temperado, com frutas de clima tropical. Produzimos aqui as duas espécies de cafés que são consumidas no mundo, o arábica nas montanhas e o conilon nas regiões mais quentes. Temos na pecuária também uma fonte dinâmica de geração de emprego e renda. Enfim, essa diversidade do quadro natural confere uma diversidade também de explorações agropecuárias. Por isso essa pujança da agricultura aqui no Espírito Santo, em que mais de 80% dos municípios, né, tem, não só nas cadeias
primárias da agropecuária, mas também na agroindustrialização, uma fonte dinâmica de geração de emprego e renda. A gente pode dizer então que a agricultura faz parte da cultura capixaba? Nós tivemos aqui no Espírito Santo praticamente todos os povos que colonizaram o Brasil. Italianos, alemães, né, os holandeses, austríacos, suíços, portugueses, africanos e uma série de outros povos. Com isso, né, essas populações trouxeram para o Espírito Santo modos diferenciados de produção. Isso também tem a ver com essa diversidade de produção agrícola e de agroindustrialização no estado do Espírito Santo. Importante registrar que o nosso país, né, é temido no mundo, não pelo seu potencial bélico. O Brasil não tem tanta tradição assim nas Forças Armadas, mas é temido no mundo, né, pelo seu agronegócio, pelo conhecimento gerado. Nós somos uma máquina, o Brasil uma máquina, né, de produzir conhecimentos científicos e por isso a produtividade, a qualidade das explorações agrícolas, não só no Brasil, mas como no Espírito Santo, tem avançado muito e os nossos produtos têm parado aí em vários países. Não tenho dúvida que o Brasil e o Espírito Santo em particular vai continuar ofertando cada vez mais produtos no mercado internacional com efeitos positivos sobre a renda, principalmente daqueles que estão lá na base de produção, que são os nossos agricultores, os nossos pecuaristas, os pescadores, enfim, todos os povos, todos os grupos, todos os públicos que têm na agricultura, né, um fundamento de geração de trabalho, de emprego e de renda. Obrigada, secretário. Voltamos com você, Juliana. Obrigada, Carla, e obrigada também ao secretário de Agricultura, Enio Bergoli. Bem, uma ação importante aqui no Espírito Santo está servindo de exemplo para outros estados do país. É o programa Comunicação no Campo. O programa deve levar telefonia móvel e internet 3G a mais de 70 localidades de 60 municípios capixabas. São investimentos de mais de 20 milhões de reais. Com os serviços em operação, a população rural tem uma comunicação mais ágil e eficiente, com acesso facilitado aos serviços de saúde, educação, segurança, ciência, tecnologia e, é claro, as informações referentes ao mercado agrícola. Isso aumenta o potencial de geração de renda do agronegócio capixaba, com a possibilidade de atingir novos mercados e desenvolver novos negócios. O programa Comunicação no Campo é desenvolvido pela SEAG, a Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca. Produtores rurais de diversos municípios recebem caixas plásticas para ajudar no transporte da produção. Ao todo, 20 mil caixas devem ser distribuídas ao longo desse ano. A prioridade é para os produtores que integram os 13 polos de fruticultura do Espírito Santo. Acompanhe a reportagem. Uma caixa plástica simples como essa é uma ajuda e tanto para o produtor rural. A carroceria cheia vai para Marechal Floriano. Dona Nadir usava caixas de madeira para transportar a produção, mas não gostava. Não é tão higiênica. Tem essa questão também da doença que a gente traz de fora com a caixa de madeira. E essa aí só vai ficar com a gente, né? No Espírito Santo, produtores rurais de base familiar cadastrados pelo Incaper recebem 20 mil caixas assim para transportar os mais variados produtos. E esse ano nós temos uma demanda muito grande pela SEDU, as escolas do governo do estado, nas escolas estaduais, e já temos uma demanda também desde 2010 com vários municípios pelo estado e também em 2013 atendemos alguns municípios fora do estado, então a demanda é bastante grande, então tudo isso facilita muito a qualidade lá na ponta final. As entregas são feitas em diversos municípios capixabas e atendem aos produtores rurais dos 13 polos de fruticultura. Hoje os produtores rurais, todos eles usam esse tipo de caixa, para mexer com banana, com abacaxi, com todos os tipos hoje, a maioria da agricultura na roça utiliza esse tipo de caixaria. A qualidade se mantém muito melhor porque não amassa, uma caixa que já condiciona bem uma em cima da outra ali, sem amassar o fruto que está na caixa de baixo. Os investimentos para entregar as caixas plásticas aos produtores rurais capixabas giram em torno de 300 mil reais. A entrega é feita pelo governo do estado por meio do Incaper e da Secretaria Estadual de Agricultura. E o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo, o IDAF, comemora o resultado da campanha de vacinação contra a febre aftosa. A campanha foi considerada a melhor dos últimos 7 anos. Cerca de 2.200.000 animais, entre bois e búfalos, foram vacinados contra a febre aftosa no Espírito Santo.
Os municípios de Dores do Rio Preto e Marilândia registraram 100% de cobertura. Segundo o IDAF, o resultado é fruto da responsabilidade dos produtores e do empenho dos servidores. Com todos esses esforços, o Espírito Santo continua sendo reconhecido internacionalmente como zona livre da febre aftosa. O último caso de febre aftosa registrado no Espírito Santo foi em 1996. Quem ainda não vacinou o rebanho deve procurar o IDAF para regularizar a situação o mais rápido possível. Como hoje é dia de estreia no ES Rural, que tal um cafezinho para comemorar? Esse é o nome do quadro que vai abordar assuntos relacionados a toda a cadeia produtiva da cafeicultura no Espírito Santo. Para você ter uma ideia, são produzidas de 47 milhões a 50 milhões de sacas de café por ano no estado, de café arábica e conilon. Para falar sobre a importância da cafeicultura na economia capixaba e também nos cenários nacional e internacional, nós convidamos Romário Gava Ferrão, pesquisador do INCAPER e coordenador do Programa Estadual de Cafeicultura. Como eu, nesse momento, muitos brasileiros e muitas pessoas de diferentes continentes do mundo vêm tomando e preparando o seu cafezinho. E esse cafezinho, ele vem do café produzido no estado do Espírito Santo. O Espírito Santo tem a cafeicultura como a principal atividade na geração de emprego e renda. O café do Espírito Santo é a principal atividade agrícola, onde responde por 43% do valor bruto da produção do nosso estado. Ele está em todos os municípios do estado do Espírito Santo, tanto com exceção Vitória. E o Espírito Santo tem uma particularidade diferente dos outros estados. É o único estado brasileiro que tem uma produção expressiva, tanto do café arábica como conilon. Essa atividade emprega 400 mil pessoas e está em 60 mil propriedades do nosso estado, para uma produção que vem de 131 mil famílias trabalhando todos os dias na atividade para uma produção na ordem de 12 milhões de sacas, sendo 9 milhões de sacas de café conilon e 3 milhões de café arábica. Hoje nós temos aqui dentro do nosso estado uma das cafeiculturas mais competitivas do Brasil e do mundo, tanto em termos de produção, como produtividade, como qualidade final do produto. E nos últimos 20 anos, essa cafeicultura vem avançando muito em todos os níveis. E esse avanço, que chega a ser um aumento da produção na ordem de 100% nesses últimos 10 anos, é oriundo de um trabalho de pesquisa, assistência técnica e extensão rural realizada pelo INCAPER e parceiros. Esse trabalho ele vem sendo realizado nas diferentes áreas do conhecimento, na área do melhoramento genético de planta, obtendo variedades com ampla adaptação e estabilidade de produção e características importantes para o nosso estado, na área de manejo da planta e do solo, na área de irrigação, de manejo de pragas e doenças, e ultimamente na irrigação e ultimamente na qualidade final do produto. Então, hoje nós temos uma cafeicultura planejada até o ano 2025, os trabalhos de pesquisa, assistência técnica e extensão rural continuam dentro do INCAPER juntamente com parceiros e que poderão ainda proporcionar ganhos muito significativos, visando que a nossa cafeicultura ela seja cada vez mais sustentável e cada vez mais rentável. Obrigada, doutor Romário, pelas informações realmente bastante significativas. E, gente, eu fui a Marechal Floriano, na região serrana do Espírito Santo, e conheci uma pessoa que representa a força da mulher rural capixaba. Dona Lucília tem lindos olhos verdes, cabelos vermelhos feito fogo e muitos talentos. É ela quem estreia o quadro Dois Dedos de Prosa, um bate-papo sempre interessante com essa turma bacana que faz a agricultura capixaba cada vez mais forte. Hoje a gente está na comunidade de Boa Esperança para ter Dois Dedos de Prosa com a Dona Lucília. Dona Lucília, eu vou começar a conversar não. Vou pedir para a senhora começar com um trechinho de alguma música que a senhora gosta de tocar no acordeão. Asa Branca, pode ser? Pode ser, vamos lá.
aprendeu a tocar esse instrumento? Sozinha, desde os 8 anos. Mas como começou essa paixão pelo acordeão? Porque nós somos só em 11 irmãos, né? Então lá em casa 11 aprenderam. E eu vinha da escola, em vez de almoçar, eu ia na sanfona, né? E aí? Aí com pouco com 8 anos eu já tocava em casamento. Com 13 eu toquei na Rádio Espírito Santo já. É mesmo? Aí depois eu casei e eu parei. Agora eu toco na igreja, hinos de igreja e pequenos eventos, né? Não é muito comum uma mulher tocando um instrumento desse. É, principalmente por aqui, né? Por aqui não é. O que as pessoas, quando descobrem que a senhora toca acordeão, o que é que elas falam? Todo mundo quer que eu vou tocar, que eu já parei. Eu sempre falo, eu já parei. Aí o pessoal fala, não, quando tem festa junina, né? Quadrilha, aí então eles falam para eu tocar, eu vou, para brincar, né? Mas além do acordeão, a senhora faz uma coisa que é considerada tipicamente dos homens. Me disseram que a senhora foi campeã na panha do café. Foi. Me conta um pouquinho dessa história. Nós éramos em 20 homens e 4 mulheres, né? 24 pessoas em Santa Maria, aí de Marechal aí. Aí nós peneiramos, né? E eu fiquei em primeiro lugar. O que a senhora fez de especial para ganhar esse? Nada, quer ver? Peneirar café não é força, né? É só jeito e eu adoro fazer isso. Peneirar café é comigo mesmo. Aprendeu aonde? Assim, sozinha também. A senhora sempre trabalhou na roça? Sempre. Eu vim da escola e ia para a roça. Vinha da escola e ia para a roça. Com 10 anos, 9, 10 anos, sempre na roça. E sempre com café? Sempre com café. Antigamente a gente plantava milho, feijão. Hoje não, hoje é café, pocã, mexerica e banana. E também ser campeã na panha do café não é uma coisa típica de mulher, não. Não, sempre homens, mas os homens apanharam comigo. O que mais que a senhora gosta de fazer? Eu faço muita coisa assim, né? Corto o cabelo, tiro barba, né? A gente vai em ensaio de coral, né? E em pequenos eventos, como eu falei, eles me chamam para tocar. Quando tem o almoço, assim, né? Aí em Capé tinha um almoço, pouco tempo em Marechal. Durante o almoço eu fiquei tocando lá. E nunca largou a lavoura? Nunca, nunca, que eu amo o que eu faço. Adoro fazer o que eu faço. O que a senhora mais gosta de fazer na roça mesmo? Na roça eu gosto de capinar café, peneirar café, colher mexerica, banana, tudo. Além disso, tem a casa para cuidar. E a casa, né? E os filhos? Os filhos, o marido, né? Tem que fazer tudinho. Né? Família muito exigente, dona Lucília? Eles são, né? Eles querem isso e aquilo, é tudo assim, né? Tem que deixar tudo em ordem. Agora, a senhora, pelo jeito, então, é uma mulher um pouquinho diferente do padrão de mulher que a gente vê aqui na região. É verdade, né? Porque eu não tenho, assim, quem faz para mim, né? Eu tenho que fazer na roça e em casa, né? E a senhora se sente uma estrela? Eu sinto. Eu sempre falo, eu sou uma pessoa feliz. Eu não sei o que é, assim, ficar triste. Eu sempre fico animada, assim, e gosto de brincar com todo mundo. E ninguém me vê triste, eu sempre falo. O que é a agricultura na vida da senhora? Para mim é tudo. Pena, né, que o café está um pouquinho baixo, né, mas... O preço não tá isso, a gente, né, talvez vai ficar melhor. Mas a agricultura é tudo para mim. E o acordeão? O acordeão ajuda, assim, quando a gente, né, quer animar mais um pouquinho, né? Aí a gente ainda pega acordeão. Tá certo, vou pedir então para a senhora encerrar esse nosso bate-papo com mais um pouquinho de música, pode ser? Pode ser. Então vamos lá. Cana Verde, pode ser? Pode ser.
delícia de bate-papo. Um beijo para Dona Lucília, que representa a força feminina na agricultura de Marechal Floriano. E é desse jeito descontraído que a gente encerra o Espírito Santo Rural de hoje. Você também pode participar do nosso programa. Envie um e-mail para o endereço que aparece no vídeo, incaper@incaper.es.gov.br. Fiquem com Deus e até a semana que vem. Tchau, tchau!